Olá, bem-vindo a esse podcast, no qual trataremos do tema Como fazer um podcast. Talvez você se pergunte, mas por que eu iria ter interesse em saber isso? O podcast passou a ser muito utilizado nos dias de hoje. Pessoas fazem atividades do dia a dia ouvindo um podcast, estudam através de podcasts, porque acham que seja mais fácil a compreensão de determinado conteúdo. Agora vamos aprender detalhadamente como se faz um podcast. A produção de um podcast se inicia primeiramente com a elaboração de um roteiro. No roteiro, basicamente, você vai ter a definição do tema do podcast e dos apresentadores do podcast. O tema é o primeiro passo, é a definição do assunto que você quer abordar no podcast. Já os apresentadores têm alguns aspectos que você precisa buscar nessas pessoas. Por exemplo, precisam ser pessoas carismáticas, que tenham um bom tom de voz, que sejam boas comunicadoras, que tenham uma boa didática, para que não se torne um podcast maçante e que atraia as pessoas a ouvir o podcast. Outro passo importante para o podcast é a nomeação. O podcast ele precisa de um nome atrativo, para que quando as pessoas lerem o nome, elas já fiquem interessadas em escutar o podcast. A partir do momento que você já tem um nome, o tema definido e os locutores, começa a questão da estruturação do podcast. Primeiramente, precisa-se da definição do apresentador do podcast. Ele é a pessoa responsável por falar nos primeiros minutos do podcast. Ele vai apresentar o assunto que vai ser abordado, apresentar o podcast. Precisa ser uma pessoa comunicativa e carismática para que ela atraia a atenção das pessoas a escutar o podcast. O apresentador ele também precisa apresentar os locutores, que são as pessoas que vão abordar o assunto mais profundamente no decorrer do podcast. A partir do momento que os locutores terminam a sua parte da fala e que já é o encerramento do podcast, quem é responsável por encerrar o podcast é justamente o apresentador. Ele precisa retornar para fazer o encerramento do podcast. De maneira geral, é esse o roteiro do podcast, mas tem outros aspectos que são necessários nessa produção do podcast, por exemplo, a edição. Precisa-se ter uma boa edição, precisa-se ter um bom áudio, precisa ter uma música de fundo ou vinhetas para fazer essa ambientalização do podcast. E precisam ser pessoas carismáticas e que sejam boas didaticamente falando. Esses são alguns pontos necessários para se fazer a produção do podcast. E esses pontos são todos definidos no roteiro. Então, o roteiro é peça essencial para a elaboração do podcast. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau! Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a minha equipe irá apresentar um podcast. E aí você me pergunta, o que é isso? E eu lhe respondo que nada mais é do que um conteúdo em forma de áudio. O conteúdo de hoje é espanhol e ele se chama Perguntas e Expressões. Preparados? Então vamos começar. Olá, tudo bem? Imagino que você esteja aqui para aprender um pouquinho de espanhol, certo? Bom saber. Então eu vou te ajudar a se pronunciar com pessoas que não falam sua língua, o português, eu acredito. Bom, para você iniciar uma conversa, você precisa saber como a pessoa se chama, certo? Para perguntar o nome da pessoa, você fala como te llamas? Você está perguntando como a pessoa se chama. Para pedir ajuda, você fala me puedes ajudar? Para perguntar onde fica o banheiro, você diz ¿Dónde está el baño? Para perguntar se a pessoa nasceu ali, você diz ¿Naciste aqui? Para perguntar as horas, você diz ¿Qué horas son? E para perguntar aonde vamos, você diz ¿A dónde vamos? Os outros pedidos de informações que podem vir a ser úteis é, por exemplo, se você quer saber onde fica a delegacia, acaso esteja perdido. Você fala em espanhol assim: ¿Puedes decirme dónde está la comisaria? Que quer dizer, você pode me dizer onde fica a delegacia de polícia? Vou repetir novamente. ¿Puedes decirme dónde está la comisaria? Agora, quando você quer perguntar onde fica ou tem uma loja de souvenirs, você pergunta assim: ¿Puedes decirme dónde está la tienda de souvenirs más cercana? Vou repetir novamente. ¿Puedes decirme dónde está la tienda de souvenirs más cercana?
Ou seja, traduzindo, você pode me dizer onde fica a loja de souvenirs mais próxima? Já quando você quer saber onde fica o ponto de táxi para poder voltar para o seu hotel, você pergunta assim: ¿Puedes decirme dónde está la parada de táxis? Repetindo novamente: ¿Puedes decirme dónde está la parada de táxis? Que significa: você pode me dizer onde fica o ponto de táxi? Quando queremos saber onde fica uma livraria, utilizamos esta frase: ¿Puedes decirme dónde está una buena librería? Repetindo novamente: ¿Puedes decirme dónde está una buena librería? Que significa: você pode me dizer onde fica uma boa livraria? Já quando estamos cansados e com fome, perguntamos onde tem um bom restaurante. ¿Podría recomendarme un buen restaurante? Repetindo novamente: ¿Podría recomendarme un buen restaurante? A tradução seria: você pode me recomendar um bom restaurante? Um outro exemplo é quando você está no restaurante e aí chega um garçom e ele pergunta para você o que você deseja. Só que aí você quer pedir uma recomendação de um prato para ele. E aí você fala assim: ¿Qué comida recomiendas? Repetindo: ¿Qué comida recomiendas? Que significa: que comida você recomenda? E o último exemplo é quando você quer evitar lugares perigosos, mas não sabe aonde são esses lugares. Então você pergunta assim: ¿Puedes decirme qué lugares evitar porque son demasiado peligrosos? Repetindo, só que um pouco mais devagar: ¿Puedes decirme qué lugares evitar porque son demasiado peligrosos? Que a tradução é bem simples, seria: você pode me dizer quais lugares evitar porque são muito perigosos? Alguns outros pedidos de informação que podem vir a ser úteis caso você viaje para determinada região é, por exemplo, se você quer saber se tem algum hotel próximo de onde você se encontra. Você fala em espanhol assim: ¿Podría decirme dónde está el hotel más cercano? Que quer dizer: pode me dizer onde está o hotel mais próximo, onde está o hotel mais perto? É importante você prestar atenção na pronunciação. A letra R em espanhol você vai ter que pronunciar vibrando no R, bem marcante. A letra E em espanhol não se pronuncia E, se pronuncia E, sempre vai ser E, como se tivesse um acento circunflexo na letra. E a letra L em espanhol, você tem que elevar a língua ao céu da boca, sempre que for pronunciar ela. Então, repetindo a frase em espanhol, seria assim: ¿Podría decirme dónde está el hotel más cercano? ¿Podría decirme dónde está el hotel más cercano? Agora, se você quer perguntar quanto custa determinado objeto de uma loja e você está interessado em comprar, você pergunta assim: ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Perceberam, né? Eu estou falando E, é sempre E, não pode falar E, porque senão está errado. Então é ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Agora, se você quer perguntar os principais pontos turísticos da região onde você se encontra, você irá falar assim: ¿Cuáles son los principales lugares de interés aquí? ¿Cuáles son los principales lugares de interés aquí? Perceberam o vibrado no R, e aí você tem que falar o E, então repetindo fica: ¿Cuáles son los principales lugares de interés aquí? ¿Cuáles son los principales lugares de interés aquí? Agora, existe também umas expressões que você pode utilizar na viagem. Por exemplo, se você quer dizer se um lugar está bonito, o que você está sentindo, se você quer fazer alguma coisa, você usa determinadas expressões. Por exemplo, se você quer dizer que um lugar é bonito, que o lugar onde você está é bonito, você fala: Que hermoso lugar, que hermoso lugar, que hermoso lugar.
Agora, se você quer falar que tá fazendo frio hoje ou que tá fazendo calor hoje, você fala assim: hace frio hoy. Hace frio hoy. Faz frio hoje. Agora, se você quer falar que faz calor hoje, você fala hace calor hoy. Hace calor hoy. Agora, por exemplo, se você quer dizer que gostaria de tirar uma foto na região onde você tá, você fala assim: me gustaría tomar una foto aqui. Me gustaría tomar una foto aqui. E foi isso, eu espero que tenham usufruído ao máximo do nosso conteúdo, que realmente tenham aprendido, que não tenha sido entediante para você. Tchau! Olá, esta é uma pequena simulação de um diálogo em um hotel. Espero que lo disfrutes y lo utilices para practicar tu español. Hola, quisiera hacer una reserva de una habitación. Hola, ¿cómo quieres la habitación? Quisiera un piso con un dormitorio, televisión por cable y ADSL para internet. ¿Cuántos días durará la reserva? Un día. ¿Cuánto cuesta un día? Son 33.395 pesos. ¿El desayuno está incluido en el precio? Sí, está incluido. ¿Puedo ver su mejor habitación? Sí, ven por aquí. ¿Qué número es mi habitación? Tu número de habitación es el 18. ¿Qué tipo de pago ustedes aceptan? Cheque, tarjeta de crédito y dinero en efectivo. Mi cuenta, por favor. Aquí está. Muchas gracias por la preferencia.